Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, mais uma vez, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo. Com a gente aqui, mais uma vez também, Henrique Massaro. Seja mais uma vez bem-vindo, Henrique, tudo bem? Bom, pessoal. Como é que tá essas férias, hein? Ah, tão boas, né, cara? Tu vai receber minha notificação da justiça aí por ter interrompido, mas... C-Pop não é trabalho, C-Pop é diversão. Vamos nessa. A gente convidou o Henrique porque o Henrique é jovem. Basicamente isso, cara. O Henrique foi convidado pelo seu bagagem cultural, mas também pela idade. Por quê? Porque a gente vai fazer um programa hoje sobre 11 de setembro. Agora no próximo sábado, né? Faz 20 anos do atentado às Torres Gêmeas, ao Pentágono e tudo mais. E a gente vai falar um pouco sobre o impacto cultural que teve tudo isso no mundo, porque, afinal de contas, acho que foi o evento em si que mudou o mundo, né? Como a gente conhecia. Acho que depois disso, só a Covid, acho que tem um impacto tão grande, mas mesmo assim a Covid é algo que se espalha ao longo do tempo, enquanto o 11 de setembro foi tudo num dia só, né? Depois teve suas consequências, mas foi o evento num dia. E eu achei interessante chamar o Henrique aqui, porque o Henrique é de outra faixa etária. Quantos anos tá, Henrique? Ou melhor, quantos anos tu tinha no 11 de setembro? Eu tô com 29 anos, eu tinha 9 anos. E eu gosto sempre de falar gosto muito de falar com vocês, que vocês me lembram que eu sou jovem ainda. Com 29 anos, os grupos que me consideram jovens estão cada vez menores. Então... Isso, Quando a gente... Vamos chamar mais estagiários aqui para tu se sentir velho. E a gente queria uma visão diferente, porque eu e o Márcio, que já não cozinhamos mais na primeira fervura, a gente já trabalhava na época, né? Então a gente queria uma visão também de alguém que cresceu nesse mundo pós 11 de setembro. Mas estou enrolando demais aqui, Pedro, sobe a trilha aí e vamos começar logo. Como eu disse, o 11 de setembro foi um fato que mudou o mundo, né? Para quem não sabe, e com o passar do tempo, eu acho que vai ser comum menos gente saber, né? Porque a nossa geração toda conviveu com aquilo, mas já tem gente entrando na faculdade que nasceu depois do 11 de setembro, né? Então a gente não pode querer que essas pessoas tenham a mesma compreensão, a mesma vivência. Mas enfim, ultra breve resumo, né, do que foi aquilo tudo, foi um atentado orquestrado pela Al-Qaeda, né, que era capitaneado pelo Bin Laden. 2 aviões se chocaram com as Torres Gêmeas, depois as 2 torres, que eram o segundo maior edifício dos Estados Unidos à época, vieram a cair naquela mesma manhã. Ao mesmo tempo também teve um outro atentado com um avião no Pentágono e haveria outro, teve o famoso voo 93 da United Airlines, que os passageiros acabaram derrubando e impedindo assim um novo atentado, que se especulava poderia ser tanto no Capitólio quanto na Casa Branca. A partir daquilo ali, tudo mudou. A noção que a gente tem de segurança mudou. Vieram as guerras do Afeganistão, depois a guerra do Iraque, né, que já é outra coisa dos Estados Unidos. Mas isso teve uma consequência não só no fronte bélico, por assim dizer, como também no dia a dia mesmo, principalmente nos Estados Unidos, quando começaram a passar essas leis que a gente pode chamar resumidamente aqui de antiprivacidade, né? Foram passando várias leis nesse sentido, assim, de tudo como justificativa para o combate ao terror. Como não é de se espantar, e aí a gente chega no C-Pop, que é um podcast mais voltado a entretenimento, isso se refletiu na cultura, tanto na música, na TV, no cinema. Se refletiu no mundo, não tinha como não se refletir na cultura. Então é um pouco disso tudo que a gente vai discutir, mas eu quero começar esse programa fazendo a pergunta clássica para vocês dois. Vamos começar pelo nosso convidado. Onde é que tu estava no 11 de setembro, Henrique Massaro? Eu estava em casa e é o seguinte, eu lembro perfeitamente desse dia, porque apesar de eu ter 9 anos, eu tinha uma rotina bem sistematizada, que era o seguinte: eu estudava à tarde, levantava pela manhã,
descia as escadas, me sentava no sofá e assistia a televisão até a hora do almoço, que é uma coisa que eu tenho muita saudade, inclusive. Eu assistia os desenhos que davam na saudosa TV Globinho e, principalmente, esperava para as 11h30 ver o melhor desenho já feito em todos os tempos, que era Dragon Ball Z. E aí aconteceu o seguinte, primeiro de tudo, no dia 21 de agosto de 2001, eu acordei, fui cumprir a minha rotina e tomei uma surpresa quando liguei a televisão e a transmissão estava interrompida para o plantão, porque a filha do Silvio Santos tinha sido sequestrada. Eu fiquei muito revoltado, não teve programação a manhã inteira, eu fui para a aula de tarde muito bravo, eu sentia que aquele sequestro era uma ofensa pessoal à minha pessoa. Não, como assim não passa mim desenho? Era uma afronta aquilo. E vocês imaginem a minha revolta quando menos de um mês depois eu acordei e tomei, para mim era um susto na mesma proporção. Eu liguei a televisão e a transmissão estava interrompida. Eu não entendi o que estava acontecendo, só tinha muita fumaça, assim, acho que já tinha os 2 aviões já tinham se chocado. E eu fiquei esperando para ver se aquilo terminava, e aquilo não terminava, e eu senti que eu ia perder o Dragon Ball Z de novo. Eu fiquei muito revoltado, mudei de canal. Essa era a tua preocupação. Essa era a minha preocupação, até porque nesse caso eu não tinha entendido o que tinha acontecido ainda. Demorou acho que 15 minutos, meu pai chegou em casa e viu que eu tinha mudado de canal. Não, bota de volta, não sei o quê. E a família ficou assistindo aquilo ali por horas. E aí depois me lembro também nitidamente deles me explicando, tu entendeu o que aconteceu? E eu digo, não, só sei que não teve Dragon Ball Z. E aí, enfim, aquilo foi totalmente explicado, e aí depois cheguei no colégio, aquilo foi o assunto do dia. Foi um caos, assim, eu lembro que a professora teve que explicar para todo mundo o que tinha sido, todo mundo querendo contar a sua versão. E essa história que eu contei, ela parece boba, mas talvez vocês não saibam por serem de uma outra geração, mas ela marcou praticamente todos os jovens da minha idade que gostavam desse desenho, que era a maioria. Inclusive, é muito divertido assim, de ver hoje, porque se criou uma série de teorias a respeito desse dia, só focadas na transmissão do Dragon Ball Z. No tempo que teorias da conspiração podiam ser uma coisa divertida, né, e inofensiva. Muita gente, isso tem matérias na internet, vale a pena dar uma olhada, explicando aquele dia, porque muita gente acredita, se criou uma espécie de memória falsa em muita gente, de que a transmissão do Dragon Ball Z foi cortada no meio, num momento muito importante, que seria quando o Goku se transformaria pela primeira vez em Super Saiyajin 3. Só que isso não aconteceu. Dragon Ball Z ia ao ar por volta de 11h30 da manhã. E eu acho que a explicação que tem uma matéria bem grande, feita uns anos atrás, do site Na Telinha, que explica mais ou menos o que pode ter acontecido. A revolta foi tão grande de ter perdido o desenho que muita gente criou a memória de que a transmissão foi cortada no meio. Só que, na verdade, não. A transmissão do atentado começou muito mais cedo. O fato é que o Dragon Ball Z nunca foi ao ar naquele dia, assim como outros desenhos que passavam pela manhã. Então, é muito engraçado. Assim, não é o meu caso. Eu me lembro nitidamente de não ter o desenho, não me lembro de nenhuma cena ser interrompida, mas eu tenho amigos que dizem, não, eu estava na frente da televisão e na hora que o Goku ia se transformar, a imagem foi cortada. Só que isso simplesmente não aconteceu. Então, assim, eu tô contando isso tudo porque foi o que me marcou, né? Lembrando que eu era uma criança, né, quando isso aconteceu. E, enfim, criou todo esse impacto cultural, assim, meio inesperado. Certo. Márcio já trabalhava, né, Márcio? Sim, trabalhei na cobertura do 11 de setembro. Assim, aquela cobertura enlouquecida. Eu trabalhava de manhã, eu entrava de manhã, então eu estava na redação quando aconteceu. E daí tudo parou, né? Fazendo outras coisas, mas na hora que os aviões se chocaram, a gente parou e daí toda a cobertura se transformou na cobertura do 11 de setembro. Eu lembro que a minha mesa ficava de costas para a TV, então eu tinha que me levantar, ir para frente da TV, ver o que estava acontecendo, voltava para a mesa, escrevia, depois voltava, levantava, ia para frente da TV, olhava mais um pouco, voltava e escrevia. Então foi uma cobertura bem, não diria o Cudê, né, bem intensa, e daquelas coberturas que tu entra e não sabe a hora de sair, né? Ao contrário de algumas coberturas como eleições e outras coisas em que tu tá esperando, né? Essa aí tu não espera. E foi a primeira de muitas naquele ano, né? Depois teve a guerra do Afeganistão, várias outras coisas que aconteceram e acabaram também tornando 2001 um ano bem inesquecível, assim, no sentido jornalístico da coisa, assim. Mas foi isso, enquanto o Henrique estava preocupado em ver o Dragon Ball Z, eu estava me esfalfelando lá.
já na frente do computador, assim. Eu ainda acho que para mim foi mais difícil. Vocês não sabem o trauma que foi. O trauma foi. Eu trabalhava também já, eu trabalhava no segundo caderno da Zero nessa época, e eu lembro direitinho que eu e o Luiz Bíssigo, que também era repórter do segundo caderno, o Bíssigo fazia mais música, na verdade, né? E eu e ele, nós fomos escalados para cobrir o primeiro dia de vendas dos ingressos do Porto Alegre em Cena, que era o festival de teatro. E como a procura era muito grande, tipo, a gente tinha que estar lá na hora que abrissem os shoppings, cara. Então a gente foi muito cedo. Eu lembro que a gente primeiro passou no Iguatemi, cada um ficou num shopping. Eu acho que eu não lembro se a gente deixou ele, porque eu tenho uma lembrança do Iguatemi nesse dia, mas eu estava no Praia de Belas e estava ali cobrindo a fila. E em dado momento, o Peninha, o Eduardo Bueno, estava na fila e o cara recebe uma ligação. E naquele momento ainda é a questão, ainda é vendida, ainda é noticiada como um acidente. E era, nossa, um avião bateu nas Torres Gêmeas. E fica aquela coisa assim, acidente, né? Só que depois começou um burburinho maior de que, não, opa, bateu outro, sabe? Aí peraí, não bate 2 aviões, né? Vamos combinar. E eu lembro de ligar para minha namorada da época, que também trabalhava na Zero, a Larissa, e a Larissa sempre foi uma pessoa super educada e tudo mais, e a Larissa me atendeu dizendo assim, não posso falar agora não posso falar. Aí eu vi que o tamanho da coisa era complicado. A gente saiu dali, a gente entrou no carro para voltar, eu e o fotógrafo, que eu não lembro agora quem era, eu acho que era o Júlio Cordeiro, mas eu posso estar enganado. E eu lembro do olhar do motorista, que o cara tava com os olhos esbugalhados, assim. E a rádio já tava, né, noticiando tudo aquilo ali. A gente entra na redação e é aquele corre-corre, parece aquele memezinho da Mônica, sabe, do que tá acontecendo e cada um correndo por um lado, assim. Já tinha, como eu disse, né, já tinha batido o segundo, mas eu acho que aquela altura... Acho não, com certeza, ainda nenhuma das torres havia caído, assim. Então teve toda aquela consternação ali que a gente acompanhou ao vivo, né? As lembranças que eu tenho disso é dessa correria, assim, e eu tenho um negócio que eu acho não é engraçado, não é o termo, né? Mas enfim, eu lembro que em dado momento, ali no início da tarde já, a Cláudia Laitano, que era a editora, e foi uma das melhores profissionais com quem eu já trabalhei. Eu lembro dela tucanando eu e o Bíssigo para entregar logo a matéria, para a gente poder se integrar uma óbvia força-tarefa que foi formada ali, do 11 de setembro, mas ela tucanando a gente para fazer essa matéria logo dos ingressos. E a gente se olhava, eu e o Bíssigo, como quem dizia assim, ninguém vai ler essa matéria amanhã, acabaram de cair as Torres Gêmeas, quem é que vai querer saber da venda de ingressos do Porto Alegre em Cena, sabe? Assim como naquela noite também, trazendo para a cultura, foi a premiere nacional, premiere estadual do Neto Perde a Sua Alma, que era aquele filme gaúcho. Eles fecharam os 3 cinemas do GNC ali no Praia de Belas para fazer uma premiere e tudo mais. Tava lotadas as 3 salas. Ninguém falou do filme. Foi um fracasso de divulgação, porque, enfim, sabe, tudo ficou num segundo plano. E agora, até pensando, eu me dei conta de que isso acabou sendo decisivo para mim. Para quem não sabe, eu sou editor de esporte, né? Aquilo ali foi meio que o começo da minha carreira no esporte, por vias tortas, né? Porque se formou essa super força-tarefa lá na Zero de 11 de setembro, e um dos setoristas do Inter na época, que era o Carlos André Moreira, foi deslocado para fazer o 11 de setembro. E aí acabou ficando essa lacuna, e depois eu fui convidado, e aí, ali que eu entrei no esporte, assim, um pouquinho depois, uns 2, 3 meses depois no máximo. Então, assim, para mim também tô com o Márcio, assim, era uma correria, enquanto outros estavam tomando todinho em casa na frente da TV, a gente estava na correria. Mas aí, a partir disso, queria falar um pouco das consequências disso na cultura, porque... Eu acho primeiro... que, Carlos, só um pouco antes das consequências na cultura, assim, acho que só para ter uma dimensão do que foi aquilo ali, né?
além um pouco do impacto para a gente, assim, no momento do que aconteceu naquela terça-feira ali, né, depois das quedas das torres e do ataque no Pentágono, a sensação que se tinha para muita gente, assim, era de fim de mundo, assim, né, porque não se sabia exatamente qual era a reação dos Estados Unidos, assim, né. E que outro tipo ia acontecer, né? E que iria acontecer, né? Então, se temia um ataque nuclear, se temia uma reação nuclear, então a iminência de um apocalipse estava na boca de muita gente, assim. Então, um pouco a sensação que a gente teve, assim, né, embora, como tu falou, a questão da Covid foi um pouco mais espraiada, mas muita gente se sentiu também muito ameaçado, né, ali foi uma questão de um temor instantâneo, assim, então muita gente saiu do trabalho mais cedo, né, foi liberado do trabalho mais cedo naquele dia para ir para casa, justamente por causa dessa sensação de insegurança e de medo que tomou conta, mesmo aqui no Brasil, assim, porque ninguém sabia o que ia acontecer, era uma sensação de incerteza em relação a tudo, assim, né? Porque uma nova ordem tinha sido criada, né? E a gente não sabia a partir dali para onde é que o mundo ia. Então, era esse cenário que se tinha naquele 11 e no 12 de setembro, né? Que foi no dia seguinte. Isso, e porque a chave que se virou era, os Estados Unidos já haviam enfrentado, a nossa geração mesmo já havia visto os Estados Unidos em guerra, a gente não é tão velho para pegar do Vietnã, né? Mas a gente tinha visto aquela guerra do Iraque, quando o Iraque anexou o Kuwait e tudo mais. Eu era criança, mas eu lembro daquilo. Mas eram sempre confrontos fora dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era algo meio imbatível, era o valentão da coisa. A chave que virou ali era se os Estados Unidos estão sendo atacados dentro dos Estados Unidos. Tipo, os caras e o impacto das imagens, né? A questão da espetacularização das imagens. Ao vivo. O impacto parecia uma coisa de cinema, né? Todo mundo falava a questão de Hollywood, né? Por mais que Hollywood tinha feito filmes blockbusters, eu nunca tinha imaginado uma coisa daquela dimensão. Eu lembro que pareciam. Tanto é que muitos filmes mudaram a forma como eles começaram a tocar essa questão de destruição nas cidades, né? Aquela questão da fumaça e tal, tudo aquilo, a realidade meio que moldou a ficção depois. Tem um filme, só para emendar ali no Márcio Henrique, tem um filme de 2 anos antes, eu acho que é de 99, que é Nova York Sitiada, que é com o Denzel Washington e o Bruce Willis. E eles pintam um cenário assim meio chocante assim da cidade. Nossa, tu pensava na época, cara, isso é inverossímil, sabe? Isso não vai acontecer. 2 anos depois, aquilo ali foi fichinha para o que aconteceu. E acho que isso que o Márcio fala pega muito bem. A espetacularização da coisa. Foi pensado para ser ao vivo, sim. E mais do que a questão dos Estados Unidos estarem sendo atacados dentro de casa, em última instância, os Estados Unidos e qualquer exército até então, qual é a ameaça que tu tem pro teu rival? Qualquer coisa eu vou te prender, se tu não fizer isso eu vou te prender. Em último caso, ou às vezes nem em último, né? Porque a gente sabe que acaba sendo diferente, eu vou te matar. Para aqueles terroristas ali, essa ameaça e nada era a mesma coisa, porque os caras estavam morrendo em função daquilo ali. Sim. Então, aquilo ali foi uma mudança de parâmetro que ficou todo mundo desnorteado, do tipo assim, o que vai ser daqui para frente? Mas te interrompi, Henrique, vai lá. Não, eu ia dizer, eu contei a parte engraçada da história, né, na minha visão de criança, mas teve também uma questão até tá um pouco associada com meu jeito de agir como jornalista, assim, quando vê uma coisa nova, assim. Eu lembro de ter tido esse momento que eu contei para vocês aí do desenho e tal, mas assim que eu percebi que aquilo era uma coisa... algo tinha acontecido, eu não sosseguei enquanto não entendi cada detalhe, assim, e eu lembro dos meus colegas, todo mundo chegar no colégio e todo mundo sabia exatamente o que tinha acontecido, assim, que era uma coisa estranha, assim, né, para tu pensar para crianças de 9 anos, né, e eu lembro de um medo geral também, justamente por isso que tu comentou agora, porque os caras tinham se matado junto, assim, né, era uma coisa muito difícil de entender até hoje, né, mas eu lembro da dificuldade de explicar pra gente, assim, e a gente passou por uma coisa, que a minha geração, que a gente estudou isso no colégio,
Uhum. Isso foi um evento que aconteceu... Virou matéria, né? Exato, aconteceu quando deve ser com a pandemia agora, por exemplo. Aconteceu quando a gente estava na escola e a gente estudou nos anos que vieram depois. Eu lembro mais de estudar de forma mais aprofundada no ensino médio, aí já 6 anos depois, né, 2007, 2008, 2009, que eu estava no ensino médio, a gente estudar os efeitos daquilo assim, no mundo. Eu lembro do meu professor dizendo que foi um ataque direto, tudo que representava os Estados Unidos e tal. Então, isso foi uma coisa curiosa, assim, né? Foi uma geração que cresceu com aquele evento tendo acontecido, assim, e estudando os efeitos dele. Sim. Que eu estava puxando antes ali a questão do impacto na cultura é porque, e um pouco do que o Márcio falou, assim, também do medo do que vinha antes. Eu acho que a primeira reação posterior em termos de, não sei se é sensação, vem meio que uma era do medo ali nos anos seguintes, né? Tanto da população de não saber onde é que ia acontecer o próximo atentado, porque era certo que era o pensamento comum na época, assim, não vai parar por aí, sabe? Vai acontecer mais coisa. Imperou o medo muito ali, e isso acabou se refletindo. Acho que demorou um pouquinho ainda para a cultura tornar isso, explicitar isso nas letras dos filmes. Eu lembro muito bem, logo dias depois teve um que hoje é uma live, né? Não era live na época. Teve uma apresentação dos artistas, de vários artistas. Acho que para arrecadar dinheiro também para as vítimas ali e tal. E eu lembro de me chamar a atenção que não se dizia o lugar em que eles estavam. Em algum ponto dos Estados Unidos, era assim, era a chamada. Porque se tinha medo de que, olha, se souberem onde os caras estão, vai ter um outro atentado lá. Mas na arte, Márcio, na cultura, o que tu lembra assim que começa a dar sinais das consequências? Eu acho que a primeira coisa, né? Eu acho que nem é filme, né? Acho que é série. E eu acho que a primeira que marcou essa nova era é aquela série do Jack Bauer, né? 24. Que é 24 horas. Eu acho que, se eu não me engano, ele estreou em 2001 ainda. Ela estreou em 2001, mas a pegada pesada foi depois, né? Mas era uma série que já... na primeira temporada ali, era uma série que mostrava uma tensão muito grande com essa questão de atentado. Era uma série baseada numa agência de contra-terrorismo, né? Ele era o responsável ali, depois não era mais, né? Lutava contra a própria agência, mas era uma série que pegava muito essa coisa que tu falou da lei antipatriota, o ato patriota do Bush, né? Que dava liberdades e discutia não, né? Usava muito isso, essa questão da tortura para conseguir informações, né? Foi uma coisa muito utilizada, especialmente lá em Abu Ghraib, lá em Guantánamo, enfim, todos aquele período meio violento da luta de combate ao terror, né? Então essa foi uma série que representou muito bem esse período, assim, né? Uma série que começou bem, né? Teve boas temporadas, depois meio que degringolou e inovou no formato, né? Que é uma série 24 horas, em tese, em tempo real, né? Eu acho que o Jack Bauer foi esse personagem que incorporou bem esse período paranoico, medroso norte-americano pós 11 de setembro, né? Depois vieram outras, assim, mas eu acho que essa foi a cria imediata, assim, daquele período. Os filmes acho que demoraram um pouquinho mais para abordar. Eu lembro que um dos primeiros filmes que tocou no assunto, mas era mesmo assim, era tangenciado, era um filme do Spike Lee, que até não tem, assim, meio que foge do estereótipo que a gente pensa de filme do Spike Lee, de questão de racismo, não tem nada disso. É um filme muito bom, chama A Última Noite. Ele é de 2002, com o Edward Norton. Ele é o cara que A Última Noite se refere ele tem que se apresentar para ir preso e tal. E em dado momento, o personagem que mora em Nova York reflete sobre a queda das Torres Gêmeas. Mas, assim, é muito en passant, e mesmo assim foi muito falado na época, porque era o primeiro filme que tocava no assunto. Depois vieram vários, né? Tem um filme com o Nicolas Cage, que é o das Torres Gêmeas, que é muito ruim. Esse filme é muito ruim. O filme do Voo 93 é do Paul Greengrass, né? Eu não gosto, mas ele foi um filme que eu lembro de ter sido mais elogiado na época. E aí, depois disso,
tem um outro, mas é bem mais tarde. É um filme eu ia dizer Tom Cruise, com o Tom Hanks. É um filme de 2011, Tão Forte e Tão Perto, que é um menino que perdeu o pai nas Torres Gêmeas e tal. Aí o assunto já começa a ser mais debatido. Aí a partir daí passa um tempo e acho que vira a chave, porque os Estados Unidos entram nessa guerra não contra o Afeganistão, né? Uma guerra no Afeganistão contra a Al-Qaeda. E aí, quando os Estados Unidos vai para a guerra, a gente já sabe que tem todos aqueles problemas de que, cara, é meio que tudo errado, assim. Eu acabei de ver uma série, como a gente falou, assim, a gente não vai ter dicas, né? Porque a gente vai falando ao longo do programa alguns filmes e séries. Tem uma série que estreou semana passada na Netflix, chama Ponto de Virada, do 11 de setembro ao combate ao terror, uma coisa assim, é Ponto de Virada, eu não me lembro o subtítulo. E é uma série documental com 5 episódios e eles mostram, assim, por A mais B, como a incursão dos Estados Unidos no Afeganistão, do início ao fim, foi um fracasso. Os Estados Unidos pintam essa história de que eles venceram, eles perderam do início, mataram Bin Laden. Mas e é engraçado como a série devia estar pronta, assim, e eles tiveram que ajeitar no final para incluir a retomada dos talibãs agora do Afeganistão, assim. Então, essas questões elas foram surgindo e essa contestação da guerra começa a aparecer mais, e aí começam a aparecer alguns documentários sobre o 11 de setembro, assim, sobre o atentado em si, e assim como essas questões ligadas à guerra, ao Bin Laden. E aí eu acho que o melhor filme, pelo menos na minha humilde visão, é o Hora Mais Escura, né, de 2012, da Catherine Bigelow com a Jessica Chastain, que eles mostram ali a operação de captura do Bin Laden, mas eles abordam de frente assim, a questão da tortura. E foi um filme bastante criticado nos Estados Unidos justamente por isso, né? Porque ele não virou a cara para essa questão, né? Cara, só uma coisa que tu falou aí, de incluir, né, essa questão, uma coisa que é marcante também, são as produções que foram alteradas, né, por causa do 11 de setembro, e cenas que foram cortadas, por exemplo. Eu lembro direitinho de uma cena do Friends, que coincidentemente era da lua de mel do Chandler e da Mônica, e tem uma cena de 4 minutos, ela está disponível no YouTube, aliás, é bem engraçado, só que ela seria 2 semanas depois do 11 de setembro que iria ao ar, que é eles no aeroporto, eles fazem piada com bomba, e aí a segurança do aeroporto acaba detendo eles e tal, e isso é cortado, por causa era muito sensível, né? Eu lembro também de assistir, quando assisti o primeiro Homem-Aranha no cinema, de 2002, né? O trailer, né? E aí eu lembro depois meu pai falou uma coisa assim, tipo assim, a cena de abertura foi alterada porque ele era todo ele nas Torres Gêmeas e tal, e eu fui ele formava uma teia entre as Torres Gêmeas para pegar os caras. Isso, eu acho, pelo que eu li agora antes da gente começar, não sei se era na abertura do filme ou se era um teaser do filme que eles tiraram do ar. Era o trailer. Esse trailer ainda tem no YouTube. Então, né, porque justamente por ser algo sensível, assim, né, e tem uma questão, a gente estava falando das produções, né, sempre que tem grandes eventos, assim, guerras, ou, enfim, agora a pandemia, existem tantas produções que se preocupam simplesmente em contar, né, querem ser quase meio que documentais daquilo ali, quanto outras que usam aquilo ali para explorar elementos da condição humana e tal. Né? Por exemplo, a Guerra do Vietnã é um tema que não se cansa de ser explorado. Spike Lee fez um filme recente sobre isso, assim, e muito original. E aí acontece isso, muitas produções conseguem se puxar e fazer algo original, de um tema totalmente explorado, sei lá, guerras, a máfia, são temas grandes, assim, que são muito usados, mas muitas mesmo caem no clichê, né? Quanta série, coisa virou clichê do soldado que volta da guerra, traumatizado. Vai pro caça-níquel, né? Isso foi tão assim, sabe, que e acontece sempre que tem grandes temas. Eu me lembrei, a gente conversando, uma série que eu acho que explora de maneira bem original uma vertente disso, uma série até recente, só que eu vi, ela é de 2014, eu vi agora recentemente, que se chama The Night Of, da HBO, não sei se vocês já viram. É muito boa essa série. Com Riz Ahmed, né?
E ele é, enfim, a história da série não tem nada a ver com isso, mas ele é um jovem, ele é do Paquistão, né? A família dele é do Paquistão, ele inclusive é nascido nos Estados Unidos, e mostra todo o preconceito que eles sofrem por simplesmente serem, né, por considerarem tudo a mesma coisa, né? Chamam ele de homem-bomba, aquela coisa toda, e os efeitos desse preconceito vão ser explorados a fundo, assim, né? Ao longo da trama. Então é um exemplo de uma produção que faz isso de forma muito original, né? E os temas estão aí para serem explorados e tal, mas tem muito, muito clichê ao longo desse tempo, assim. Quando eu falo que tudo mudou, por exemplo, né, Márcio? Essa islamofobia, isso não existia até então, né? Não era algo tão palpável que nem é hoje. Hoje as pessoas... Hoje, se tu entra num avião e se tu chegar e falar como é que é? Allah Akbar, tu é retirado do avião, cara. Simples, tu é retirado do avião. Tu não entra nos Estados... A gente brinca às vezes com algum perfil, o cara tá muito barbudo e tal, tu não pode viajar para os Estados Unidos assim. São coisas que em 2001 tu não pensava em falar, né? Sabe que... Eu acho... Não, fala aí. Não, rapidinho, só porque eu lembrei, nos colégios onde eu estudei, na verdade em Pelotas, onde eu sou, né, tem muita família de origem da Palestina e tal, e tinham muitos palestinos no meu colégio, e eles simplesmente, assim, é meio terrível disso, mas eles viraram os Bin Laden, entendeu? Era todo mundo chamava. Então, e obviamente isso reflete uma coisa, né, um preconceito e tal, mas eu lembro, pelo menos eu não me lembro do colégio fazer nenhum trabalho assim de explicar, sabe, de conscientização, não é assim e tal. Simplesmente foi uma coisa incorporada assim na rotina. Então também teve isso. Eu acho que aumentou bastante. Eu acho que tinha antes, tá? Eu acho que essa questão dos árabes serem mal vistos não é uma coisa nova, não é só pós 11 de setembro, até porque essa disputa Oriente-Ocidente ela é histórica, né? Uma batalha antiga, mas sim, eu acho que o 11 de setembro potencializou isso a níveis que a gente não tinha, pelo menos na história moderna. Assim como a Covid potencializou a questão contra os asiáticos também de uma forma muito maior do que se tinha antes. Então, acho que isso é inegável. Mas o que eu queria citar, assim, até abrir... E o Carlos falou da questão da série, essa da Netflix. Eu vi os 2 primeiros episódios, assim, ela dá um bom contexto de tudo ali daquele período e até do período anterior, né? Ela volta bastante ali na questão do 11 de setembro, ali pega até o período soviético no Afeganistão ali, e a formação ali do Talibã e da questão da Al-Qaeda ali, né? E tem um detalhezinho que eles falam no final do primeiro episódio ali, que é a questão da disputa entre as agências norte-americanas ali, e a dificuldade que eles tinham entre passar informações entre o FBI. Ele não nomeia, na verdade, as agências, ele só diz que a falta de colaboração, uma coisa, mais ou menos, não são essas palavras, mas é mais ou menos isso. A falta de colaboração pode ter prejudicado o combate, a identificação das potenciais células terroristas e ter prejudicado a questão dos Estados Unidos ter evitado o atentado terrorista. Né? E esse é o mote de uma outra série que tem, que é a Looming Tower, que eu acho que eu até citei aqui num outro episódio do C-Pop, que tem na Amazon. Tinha. Que trata... Tinha, saiu? Eu fui dar um conferes, porque eu já pensei que tu ia falar, e ela de fato é muito boa, ela não tá mais no catálogo. Talvez ela vá para Star, né? Porque ela era da Hulu. Pode ser. É possível que ela vá para o Star Plus. Qual é o nome? Ela The Looming Tower. Série que trata do período anterior ao 11 de setembro, né? Que pega desde os ataques ali ao Quênia, à Tanzânia e ao navio norte-americano do Iêmen, e ela aborda as questões de falta de cooperação entre as agências norte-americanas, ali, a CIA e o FBI, e o quanto isso pode ter prejudicado a capacidade de intervir e talvez até impedir os ataques que ocorreram em 2001, né? A série é baseada no depoimento de um dos caras que trabalhavam no FBI e que teria dito que a CIA tinha informações de que os terroristas
estavam no solo americano, estavam tendo aulas de pilotagem, sabiam pilotar avião, sabiam decolar, mas que não tinham nenhum interesse em aprender a aterrissar avião, mas que não teriam tomado nenhuma medida ou teriam repassado informações para deter essas pessoas, sabe-se lá por qual motivo, se queriam tornar esses caras informantes ou se estavam esperando mais alguma ação para tentar prender alguém acima dessas pessoas na cadeia de comando, enfim. E esse é o mote da série. É uma série muito boa, estava na Amazon, mas segundo o Carlos, passou aí, parece que ela não está mais. Então, como ela é uma série da Hulu, talvez ela vá para o Star Plus. Por enquanto, ela se encontra no limbo. No limbo. Tem um outro, e daí mudando um pouco, a gente falou de guerra do Vietnã, do Afeganistão. Tem um filme bem interessante que daí é sobre a guerra do Afeganistão, que esse eu vi, ele tá no Paramount Plus, que é The Outpost, que é um filme sobre ele é baseado numa história real de uma companhia norte-americana que fazia um trabalho num posto de comando lá no Afeganistão, e os caras ficavam embaixo de uma cordilheira lá, é quase que um tiro ao alvo para os talibãs, e o filme conta a história desses caras, o quanto eles eram alvo fáceis ali, e tinham um trabalho de negociação contra os chefes talibã, com os chefes dos talibãs ali, então trocavam comida, cediam algumas coisas para os caras, até que esse trabalho de negociação não dá certo e eles entram em conflito com os caras e é um verdadeiro massacre o que ocorre ali. Então, é um filme que tem quase umas 40 horas de tiroteio, um dos tiroteios mais reais que eu vi em filme de guerra, assim. Vale a pena dar uma conferida também aí nessa linha de filme esse não é 11 de setembro, daí já é pós 11 de setembro. As consequências, né? É consequências de 11 de setembro. The Outpost. Voltando ali à série, né, do ponto de virada, essa que tá na Netflix, tu falou que viu os 2 primeiros, é isso? Eu vi os 2 primeiros, Ela é muito boa, quer dizer, eu achei assim, é um assunto que eu gosto muito, então, né, mas eu já vi coisa pra caramba de 11 de setembro, e assim, essa é uma das melhores séries sobre o tema. Ela começa muito bem, mas assim, quando chega nos últimos 2 episódios, ela melhora num nível absurdo, assim, e os últimos 2 episódios são justamente... porque assim, ela é uma série que ela parte do 11 de setembro, mas ela fala muito mais das consequências do 11 de setembro do que o atentado em si. E as consequências, claro, ficam nessa questão da privacidade ou da falta de privacidade nos Estados Unidos e da guerra do Afeganistão. O 4º episódio, são 5, né? O 4º episódio, ele fala muito mais da questão da tortura e é impressionante os depoimentos, são impressionantes os depoimentos. E a última fala em parte da caçada ao Bin Laden e em parte ao fracasso que foi essa incursão no Afeganistão. Antes da gente entrar, eu acho que vale a pena a gente gastar um tempinho aqui só lembrando alguns documentários, né? Mas antes eu queria só, assim como o 24, agora eu me esqueci, é 24, né? Eu fiquei em dúvida só se era 24 horas ou 24. Eu não vi a série, eu lembro bastante. É 24 horas. 24 horas, né? Eu lembro do Jack Bauer. Eu acho que, assim como ele foi o retrato perfeito daquela época, eu acho que o sentimento que foi se formando ao longo do tempo, num cenário mais pop, assim, que teve mais gente vendo, eu acho que quem refletiu melhor esse cenário posterior foi Homeland, né? Que é a série de 2011, baseada numa série israelense de 2010, que é O Prisioneiro de Guerra. Mas a história ali da personagem que não sabe se o soldado que voltou dos Estados Unidos, que voltou da guerra, é um infiltrado ou não. A primeira temporada de Homeland é uma das melhores coisas já feitas, assim. Depois a série deu uma desandada e eu acho que no final ela se recupera muito bem e ela é uma das primeiras séries a falar de milícia digital, né? Quem poderia imaginar, né? E acho que as últimas 2 temporadas são muito boas. Acho que no meio ela se perdeu. Mas a primeira temporada do Homeland, que falava justamente sobre isso, assim, eu acho que ali já tinha um sentimento diferente, né? Eu não sei se vocês viram a série, mas
Homeland virou pop uma época, né? Eu vi até, eu acho que a 5ª temporada. Não vi todas as temporadas. Não vi. Acho que eu vi até a temporada da Alemanha. Que ela, tem uma temporada que ela tá na Alemanha. Tem. Eu vi até essa aí. Mas acho que a mais simbólica é a primeira. A primeira e a segunda, mas principalmente a primeira. Né? Eu ia dizer uma coisa, mas ia dar um spoiler, que é até determinada parte, assim, que eu acho que ela é interessante. Mas eu não vou dizer porque daí é um spoiler. Cuidado, para quem não viu fica ruim. Mas eu acho que sim, eu acho que daí essa aí já está numa outra parte da questão da guerra ao terror, né? Que é quando os Estados Unidos já começam a debater o seu papel nessa batalha, assim, começam a discutir o que estão fazendo, o que fizeram, né? Já entram numa questão ética de que se tudo aquilo ali realmente vale a pena, né? O quanto aquilo ali é útil, o quanto aquilo ali impede o terror. Qual o retorno disso, né? Qual o retorno daquilo, né? Começam a discutir o seu papel em todo esse processo, assim, né? Ao contrário da questão do 24 horas, né? Que era uma questão de que nós temos que fazer o que for possível para impedir que isso aconteça de novo, né? Já em Homeland, não, é tipo, mas vem cá, nós não fomos longe demais, o quanto isso vale a pena, né? Será que tudo isso realmente impede alguma coisa ou a gente só está fomentando novos terroristas, né? Que é que é sempre aquela dicotomia dessas políticas expansionistas, especialmente em países ali do Oriente Médio, né? Então, acho que é uma série que toca muito mais a questão dos personagens ali, né? A Claire... Fora que a Claire Danes eu acho que acho que a Claire Danes representa muito bem essa dicotomia, assim. É a Carrie. Com seus problemas, não só psicológicos, né, mas também os problemas de quanto ela se envolve com os parceiros de trabalho ali, o quanto ela cede, não cede, é traída e não é traída, todas as suas dúvidas ali, o quanto ela avança, enfim, eu acho que essa série representa bem o que é os Estados Unidos na guerra ao terror, o que foi os Estados Unidos na guerra ao terror, assim, depois do 11 de setembro, especialmente depois da guerra do Iraque, né, que acho que ali foi... Vocês acham que... passando 20 anos, né? Parece que o tema se esgotou um pouco, agora voltou um pouco, vai voltar um pouco à baila. Eu acho que volta um pouco pela questão do... Eu acho que ele foi muito mais explorado o 11 de setembro em si. Que acho que tem que ser feito divisões uma coisa é o 11 de setembro, outra coisa são as consequências. Sim. As consequências, basicamente a guerra do Afeganistão e a questão da privacidade. O 11 de setembro, o atentado em si, eu lembro que ele era muito explorado, eu acho que até 2010, por aí, 2011 ali. A partir do aniversário de 10 anos, a coisa meio que saiu um pouco do radar. Esse ano, agora volta. É natural que, né, o aniversário de 20 anos tenham várias produções sobre, tem várias matérias. Bom, a gente fala aqui de séries, de filmes, né, mas a quantidade de matérias, uma melhor que a outra, sendo produzida agora Ontem mesmo, eu citei antes a Larissa, né? A Larissa botou no Twitter uma matéria do Washington Post que relaciona casos de demência e de consequências neurológicas para os primeiros socorristas que trabalharam ainda no resgate de corpos, que não houve, né? Não teve nenhum sobrevivente, mas os entulhos ali das Torres Gêmeas, aquilo ali ficou pegando fogo dias e dias. Os caras foram acabar... Tipo, os caras ficaram respirando aquilo ali meses e meses. Aquela operação entre aspas, de limpeza, aquilo ali durou, nossa, muito tempo. Mas só para dar uma amostra de quantas matérias... Além do aniversário, agora, recentemente, a saída dos Estados Unidos... Também tem isso, né? A questão levantou muito essa questão, assim, inclusive para gerações que não viveram o 11 de setembro, né, que não eram nascidos. Por isso que eu acho importante essa série aí, ela mostra como foi um fracasso essa operação. Ela foi um fracasso, sabe? Mas se tem a noção... Agora, falou antes ali, quando alguém citou o termo guerra ao terror, eu me lembrei que também tem o filme Guerra ao Terror, né? Que também é da Catherine Bigelow,
Então tem várias produções assim. Eu acho que o assunto vai voltar um pouco mais agora, e aí depois eu acho que dá uma esfriada também nessas datas cheias, né? O grande problema do 11 de setembro é que ele, claro, além das vítimas, obviamente, né, o grande problema foi as vítimas e o atentado em si, né? As quase 3.000 pessoas que morreram no 11 de setembro. Fora isso, foi o impacto que ele teve nessa política norte-americana, expansionista lá no Oriente Médio, né, que provocou não só a questão do Afeganistão ali, né, que foi uma parte da guerra também, mas depois no embalo levou a guerra no Iraque, aquela justificativa inexistente da questão do armamento nuclear, né, e que tu não só derrubou o Saddam Hussein, mas depois tu acabou criando o Estado Islâmico, né, e daí tu criou um problema novo ali que tu não tinha antes. Que era a ala extremista da Al-Qaeda. E daí tu criou um problema novo, e daí tu criou um problema na Síria, e depois tu desencadeou um problema em boa parte ali daquela região ali, que tu acabou girando um efeito dominó que não existia, né? Esse é o grande problema ali, né? Quando tu mexe numa coisa ali, tu cria uma coisa nova, que tu vai impor um tipo de modo de vida ali que não existe, e depois quando tu sai, aquilo cai como um castelo de cartas, né? Normalmente, né? E o que surge no lugar é geralmente algo que tu não prevê, né? Não tem como prever. Então, tu nunca sabe o que surge naquelas regiões ali depois que essas ocupações deixam. Isso aconteceu quando a Inglaterra saiu da Índia, aconteceu quando a União Soviética saiu do Afeganistão, porque agora vai acontecer agora, depois que os Estados Unidos saiu, porque imaginar que é só o Talibã que vai assumir o poder e a coisa vai ficar, a gente não sabe, né? Então, Tu citasse agora a União Soviética... É sempre complicado. Tu citasse a União Soviética, um dos primeiros filmes que aborda a questão da guerra no Afeganistão é Rambo 3, né? Rambo 3, onde os Estados Unidos lutavam ao lado dos talibãs, né? O Rambo luta ao lado do Bin Laden. O Rambo luta ao lado do Bin Laden para salvar o Afeganistão dos soviéticos. Isso é interessante, que nesse documentário mais adiante, os caras do Afeganistão, não é nem dos talibãs, eles entrevistam os talibãs, mas os caras dos Mujahideen, posso estar errando na pronúncia, né? Que eram os caras que lutaram contra os soviéticos. Os caras dizem, a gente luta contra a ocupação, tanto faz se é a ocupação soviética ou americana. E acho que já nos dá um bom gancho, né, para a gente não estourar o tempo total, né, de lembrar alguns documentários. Eu não acho que seja o melhor, mas me corrijam se eu estiver errado, o mais conhecido dos documentários do 11 de setembro seria o Fahrenheit 11 de setembro, do Michael Moore, Márcio? Acho que é o mais famoso, né? Acho que é o mais famoso de todos eles, que eu me lembre. Eu acho que mas agora tá pipocando vários, né? Sim. Estreou nos Estados Unidos um do Spike Lee, né? Que ainda não chegou aqui da HBO. Ainda não chegou, eu dei uma catada. Eccentrics, né? Acho que é Eccentrics o nome, né? E parece que tem um na Apple Plus também. Da Apple Plus é muito bom, chama 11 de setembro no gabinete do presidente, essa a tradução em português. Ele é interessante pelo seguinte, esse aí não é série, tá? É documentário, 1h30, 2 horas. Ele retrata, ele acompanha com fotos e tal, e ele retrata tudo o que aconteceu no governo durante aquele dia do atentado, assim. O que os Estados Unidos fizeram, como é que estava o Bush, como é que estava o Dick Cheney, a Condoleezza, e eles mostram, e é interessante, assim, porque ele não é chapa branca, ele não é muito crítico ali, ele deixa para o teu entendimento. Eu gosto desse tipo de produção. Que, tipo, ele não precisa dar pau para tu entender a mensagem dele. Ele mostra ali, tu faz a tua leitura. E é muito fácil de perceber que os caras estavam completamente perdidos. Completamente perdidos. Eles nunca os Estados Unidos cogitaram ser atacados dentro dos Estados Unidos. E isso fica muito claro. Tanto eles não estavam... Isso eu comentei antes com o Márcio. Tem uma parte que ela chega a ser tragicômica. Em dado momento, tem um dos aviões ainda no ar, que acho que vem a ser o 93, e como é que tu protege o Bush daquilo ali? Eles botam no Força Aérea 1, que é aquele avião lá,
e fica voando. Não vai ficar parado em nenhum lugar, fica voando. Primeiro que eles tinham certeza de que o Bush ia ser atingido. Então, assim, a decolagem do voo, ela não acontece normal, porque eles tinham medo de chegar até o final da pista e no final da pista ter um carro-bomba ou um homem-bomba. Então, eles decolaram numa pista menor e uma das mulheres que dá entrevista, chefe de gabinete de alguma coisa lá, ela chega e diz para o piloto, tem como decolar nessa parte menor? Disse, olha, eu consigo, vai ser a coisa mais inclinada que vocês já viram na vida, mas eu consigo. Então vai. E foi. Foi desse jeito. E mesmo assim, no avião, eles tinham certeza de que alguma coisa ia acontecer. Tanto que lá pelas tantas eles mostram que passa um médico dando uma pílula para cada um. E essa mulher pergunta, o que é isso? Toma. Era uma pílula meio que vamos dizer assim, anti os efeitos do antrax. Porque eles achavam que não vai não acontecer nada. Enquanto isso, o Dick Cheney, que era o vice, é levado para um bunker na Casa Branca. E ele e um monte de gente. Só que o bunker não era preparado para isso. Era um bunker da época da Guerra Fria. E aí lá pelas tantas... E isso é legal porque mostra as fotos. Tá meio que todo mundo bocejando. Aí alguém se dá conta assim, tá todo mundo sonolento. Até que alguém percebe assim, tá acabando o oxigênio dessa sala. Tem gente demais. E aí eles têm que ser todos levados para outro lugar, assim. Então, assim, é um monte de mosca tonta, assim. Então, os caras nunca estiveram preparados, assim. Então, assim repete o nome aí, Carlos. No 11 de setembro, no gabinete do presidente. Tá é Inside the Cabinet War. Tá no Apple Plus. No streaming da Apple. Acho que o mais conhecido, que nem o Márcio falou, é o do 11 de setembro, do Fahrenheit, do Michael Moore, mas tem outros muito bons também, né? Eu acho que o melhor é aquele que acompanha os bombeiros, que se chama 11 de setembro, que eu dei uma catada e também não está disponível mais em lugar nenhum, que são 2 irmãos documentaristas que vão acompanhar o dia a dia dos bombeiros. Acontece que eles acompanham o dia dos bombeiros no 11 de setembro. Então, vocês imaginam o que é. Para mim, eu lembro de uma cena chocante desse documentário, que eles estão dentro de uma torre quando a outra torre cai, cara. E eles têm a imagem disso, cara. Que vira uma não imagem, né? Porque fica tudo preto lá pelas tantas. Para mim, é um dos melhores documentários. Acho que tem outros muito bons também. Tem um que é interessante, esse está disponível no YouTube. 102 minutos que mudaram a América. 102 Minutes That Change America. Bota no YouTube isso aí, tem o filme inteiro. É um documentário de, obviamente, 102 minutos, que os 102 minutos são do momento em que bate o primeiro avião até o momento em que cai a segunda torre. A gente fala isso, o atentado todo foi muito rápido, cara. E é só com imagens amadoras de pessoas que filmaram. Não tem narração, não tem um roteiro propriamente, mas tu entende assim, para quem não vivenciou aquilo e quer ter uma ideia do que foi vivenciar, esse é o melhor documentário de todos. 102 minutos que mudaram a América. Não sei se vocês querem citar mais alguns aí, senão eu cito só passar outros aqui. Não, pode. Tá, Henrique, tem algum aí? É porque eu sou fanático pelo tema, então eu ouvi muita coisa sobre. Não, a gente só não falou, acho que nem sei se caberia, eu não faço ideia de se isso foi uma coisa só no Brasil, ou teve um pós meio de galhofa disso também, né? A cara do Osama Bin Laden virou máscara de carnaval no Brasil. Tinha o personagem do Cacete Planeta, né? No Cacete Planeta, no Cafofo do Osama. Então isso também foi um impacto na cultura, assim, né? Acho que os Estados Unidos demoraram um pouco mais, assim. Eu já vi alguns stand-ups, assim, que eles debocham, falam disso e tal. Mas aqui foi meio que imediato, assim, sabe? Foi uma coisa meio estranha, assim. Tu tinha o barbão lá, era o Bin Laden, né? Virou apelido recorrente, que a gente falou lá dos teus colegas. Né? Exatamente. Isso sim. E, de novo, agora tu falou o negócio das consequências, ainda me chama muita atenção. Isso sim eu acho que o pessoal
millennial, né, que nasceu de 2000 para cá, não tem essa percepção, e não tem como ter, né, de como a noção de segurança mudou, assim. Se tu vai num banco e tem uma porta eletrônica, a segurança no aeroporto, então, era completamente diferente. As pessoas tinham acesso à cabine do piloto. Uhum. Hoje isso é impensável. Os caras podiam entrar com facas pequenas. Isso mudou não só em viagem internacional, assim, isso tudo mudou no mundo. Tudo. Meu pai, por exemplo, nessa época, quando era até poucos anos atrás, ele viajava pelo menos uma vez por mês a trabalho, assim. E ele pegou o antes e o depois disso. E ele falava que os embarques demoravam horas depois disso. Uhum. Virou uma... Porque na intenção de prevenir e tal, demorou muito para se adaptar, assim, a embarcar num voo ser uma coisa normal. Foi, né, toda uma operação montada e tal. Muitos aeroportos e empresas não estavam preparadas para isso. Eu nunca vou esquecer que eu fiz, em 2008, acabaram as Olimpíadas, eu fiz um mochilão. A única vez que eu viajei para a Europa, eu fiz um mochilão. E em dado momento eu estava em Liverpool e ia para Amsterdã. Foi o embarque mais xarope e irritante. Eles fizeram tirar cinto, boné, casaco, caramba, 4. Aí eu me dei conta, imbecil, tu marcou um voo para o 11 de setembro. Era óbvio que no aeroporto, 11 de setembro, os caras iam revistar... Que ano era isso? 2008. Os caras iam revistar até o meio dedo dos pés, se preciso, cara. Ainda mais Inglaterra e Estados Unidos, cara. Mas, enfim, essa noção que a gente tem, a segurança como a gente vive hoje, ela não era assim antes, cara. Claro que eu acho que iria evoluir de qualquer forma, mas a mesma questão da privacidade, sabe? Ninguém se ilude do que o que a gente fala no WhatsApp, no Facebook. O pessoal não pode ter acesso se quiser. É como questões da pandemia, assim, de higiene, assim, que a gente fazia sem se dar conta, assim, e que talvez tem coisa que não volta mais. Né? Exatamente. Buenas, vou citar só alguns aqui, tá, para a gente encerrar. Tem o... Bom, já falei desse do documentário francês lá dos bombeiros, do 11 de setembro. Na verdade, só faltam 2 aqui. Um é um que está na HBO. Eu não vi, tá? Mas eu achei a proposta interessante. Chama O que Aconteceu em 11 de Setembro. É um documentário de meia hora, de 2019, em que ele se propõe... É um cara explicando para crianças o que aconteceu. Então, é uma visão mais didática, assim, que os colegas do Henrique não tiveram na época lá, parar de chamar os coleguinhas de Bin Laden. Então, é uma visão, não vou dizer infantil, mas é uma visão mais didática da coisa. E um outro que me chamou muita atenção na época, eu acho que isso foi no aniversário de 10 anos, que eu lembro que quando o GNT não era um canal só de programas de culinária e realities, era um canal muito mais de documentários. Eles passaram a semana de documentário do 11 de setembro. E um deles chama The Fallen Man, que é toda a história de uma das pessoas que se jogou das torres, né? Porque isso é outra coisa assim... Tem um desses documentários... Eu não sei se é o da Apple ou do Netflix. Se for do Netflix, o Márcio já me confirma aqui. Quando eles estavam saindo da torre, alguém diz assim, não, espera, tu não pode sair direto. Porque a imagem é chocante. Quer dizer, eles não mostram isso, a imagem deve ter sido chocante. Era uma chuva de gente, assim. As pessoas pulavam aos borbotões das torres, porque elas não tinham saída, estava pegando fogo, era óbvio que tu não ia sobreviver naquilo ali. Então as pessoas preferiam pular para não morrerem queimadas. E um desses casos era um cara, eu não lembro qual era a questão, eu lembro que tinha uma questão de religião envolvida na história do documentário, que se dizia assim, não, esse cara não se suicidaria. Tipo, a religião dele não permitiria isso, cara. O histórico de vida dele não... E tinha uma história de que não, o cara se matou, o cara pulou, e a família do cara buscava provar que não é ele, cara. Enfim, e é todo um documentário em cima disso, assim, de
de que aquele cara não era, até que no final das contas eles provam que por A mais B que não era aquele cara, a foto que mostra não era aquele cara, era outro cara, enfim. Chama The Fallen Man, eu não faço ideia de onde achar esse documentário, mas a internet está aí para facilitar. E um outro que agora me ocorreu, só para terminar mesmo, mas esse eu não lembro nem o nome, cara, eu lembro só do plot. Obviamente, tempos depois se criaram muitos grupos de ajuda e de proteção das vítimas e tal, e tinha um grupo muito grande que era liderado por uma mulher, que ela comandava a questão das parentes das vítimas e tal. Ela nunca teve nenhuma vítima no 11 de setembro. Era um dos maiores golpes aplicados no 11 de setembro, para tu ver que não é só aqui que acontece esse tipo de golpe de aproveitador. Acho que da minha parte de documentários era isso. Vocês querem fazer uma última consideração do que mudou, o que não mudou? Tu descobriu o que aconteceu com o Goku lá, o Henrique Massaro, tempos depois ou não? Cara, descobri, isso inclusive era um erro. As pessoas achavam... Nem era aquele episódio que eu era aquele dia. Tava tudo errado. Tá tudo errado, cara. Sério, quem ficou curioso com essa história, bota na internet, porque tem muita teoria em torno disso. Se criou uma pequena comunidade em torno dessa história toda. O episódio desse dia era Vegeta honra seus entes queridos. Acho que era esse o nome. Então não tinha nada a ver com o Goku. Na época a Zero sempre tinha uma reunião de capa no final da tarde, né? Em que chegava, eu não lembro o cargo e não veio o caso aqui, obviamente não vou dizer o nome da pessoa, mas era um cara que entrava lá pelas 5 para ajudar no fechamento, mas era uma parte mais mecânica no sentido da impressão, eu não lembro como é que era direito. Eu sei que esse cara participava da reunião também, e naquele dia ele chegou lá pelas 5 da tarde, assim, esfregou a mão assim, e aí? Já definiram a capa de amanhã? Os caras olharam para ele, tu não ligou a TV. Tu acordou às 3 da tarde e não ligou a TV, aparentemente. Né? Então, com essa picardia, a gente vai encerrando o programa aqui, agradecendo o jovem Goku Henrique. Volte sempre, Henrique, mesmo nas férias. Muito obrigado aí. Voltarei, sempre que vocês me convidarem. Tá bom. Então tá, agradecendo também ao Pedro Bastos, que editou este programa longo, ficou longo. Desculpa aí, Pedro. A gente volta na semana que vem. Um abraço e tchau.